Olá pessoal, começa agora mais uma videoaula do nosso canal Aprenda a Língua Portuguesa. E essa videoaula está sendo postada um dia antes da aplicação da prova do Enem, no caso, a edição de 2016. Então nós vamos recordar quais foram os temas da prova de redação dos anos anteriores. E vamos ainda dar algumas dicas importantes para a prova de redação do Enem. Nós esperamos que vocês já tenham estudado bastante e aqueles que assistiram às nossas aulas anteriores aproveitaram bem as dicas relativas à interpretação de texto, gramática e redação. Bem, o texto da prova de redação do Enem, como de qualquer outro concurso, deve ser um texto opinativo, ou seja, um texto que depende do juízo de valor que aquele que escreve tem a respeito de um determinado tema. No caso, o tema que foi proposto pela redação. Primeiramente, nossa dica é que você não se preocupe com a imparcialidade. O que você tem que fazer é dar a tua opinião a respeito da temática apresentada. Então agora nós vamos apresentar uma recordação dos temas que caíram na prova de redação do Enem. Segue um quadro. Os temas da prova de redação do Enem. 2015 foram 2 temas: o histórico desafio de se valorizar o professor e a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. 2014, publicidade infantil em questão no Brasil. 2013, efeitos da implantação da lei seca no Brasil. 2012, o movimento migratório para o Brasil. 2011, viver em rede no século XXI, os limites entre o público e o privado. 2010, o trabalho na construção da dignidade humana. 2009, o indivíduo frente à ética nacional. Bem, esses foram os temas que caíram na prova de redação do Enem dos últimos anos. Quanto ao que pode cair na prova de redação de 2016, é o tipo da pergunta que nós não podemos responder como 2 mais 2 igual a 4. Podemos apenas ter ideias de possíveis temas. Por exemplo, o tema pode ser a falta de água, que é um tema que preocupa cada vez mais os moradores da região sudeste do nosso país, mas que preocupa há mais de um século os moradores da região nordeste. Outro tema possível é a falta de recursos hídricos. Nós sabemos que a energia hidrelétrica é a fonte de energia principal do nosso país, o Brasil. Então, se cair esse tema, você provavelmente vai ter que discorrer sobre a geração de energia, lembrando inclusive dos impactos ambientais. Outro tema possível, mobilidade urbana. No Brasil, nós temos um excesso de veículos particulares circulando nas ruas e muito pouco transporte coletivo, assim como há muito pouco incentivo para o uso de transportes alternativos como a bicicleta. Então, se for esse o tema da tua prova, provavelmente você vai ter que falar sobre alternativas para a mobilidade urbana. Lembrando do conflito entre o pedestre, o motorista, o ciclista e o motociclista. Bem, convém lembrar que tudo isso que eu falei é simplesmente chute. São palpites sobre qual pode ser o tema da redação do Enem de 2016. Pode ser que seja outro, não há como garantir. Então, qualquer que seja o tema, você vai ter que expor o teu ponto de vista. É importante que você já tenha um repertório cultural relativo aos outros textos que vocês já tenham lido, aos filmes que vocês já tenham visto. Tudo isso faz parte do repertório cultural. As informações vocês vão ter que avaliar se elas vêm de fontes confiáveis. Porque é claro que se a informação vier de uma rede social, muitas vezes pode ser boato. Então, a partir do momento que você define qual é o ponto de vista que você vai defender na tua redação, vocês devem procurar argumentos para defender esse ponto de vista no meio
dos textos que vocês já tiverem no repertório e às vezes é interessante vocês usarem alguns argumentos vindos dos textos motivadores que virão na proposta de redação. Lembrando que existe um número máximo de linhas, que no caso da prova do Enem é 30, e um número mínimo, que é de 7 linhas, sendo que o número mínimo é sem contar com as linhas que forem copiadas dos textos motivadores. E por fim, você deve apresentar uma proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Bem, nessa aula que está sendo postada um dia antes da aplicação da prova do Enem, nós demos dicas importantes para a prova de redação, bem como recordamos quais foram os últimos temas da prova de redação do Enem. Excepcionalmente, semana que vem, nós não postaremos nenhuma videoaula, mas na aula seguinte, nós vamos escolher algumas questões que caíram na prova do Enem desse ano, de 2016, para nós discutirmos. E recentemente nós fizemos uma gravação com um canal que se tornou nosso parceiro. No caso, o canal Sou Pai Solteiro. Quem quiser conferir, é só clicar no link. O Aprenda a Língua Portuguesa vai ajudar você a fazer a tua prova de concurso, principalmente vestibular. Qualquer dúvida que vocês tenham, podem nos escrever, ou através da nossa fanpage no Facebook, ou através do nosso e-mail. E no fim das contas, vocês também podem utilizar essas vias para fazer críticas, elogios, comentários e até reclamações sobre as nossas videoaulas. A missão do nosso canal é melhorar cada vez mais. Queremos ainda convidar vocês que ainda não se inscreveram no nosso canal, que se inscrevam. Basta clicar no link. E nós desejamos uma boa sorte na prova do Enem. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.